Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável do Instituto Multiverso e eu tô aqui agora para trazer para vocês detalhes do que tá rolando aqui na 24ª Conferência Internacional de AIDS que tá acontecendo em Montreal, no Canadá. Uma conferência que tá deixando a gente exausto porque ela começa às 7h45 da manhã todos os dias e termina às 7h45 da noite, então é bastante trabalho. E eu vim contar para vocês o que rolou nesse dia 31 de julho, aqui na conferência. Eu vou começar contando que reuniões, gente, estão acontecendo em todos os lugares. Diversas organizações estão circulando, né, fazendo seus processos de fortalecimento de network, né, de rede de relacionamentos. E inclusive a gente teve hoje uma entrevista, uma reunião que eu participei da Gay Latino dentro do stand da Impact, que é aquela organização que me trouxe para cá. O que eles estavam falando? Chamando para o fortalecimento dessa agenda, chamando a atenção para a desarticulação que a gente está tendo hoje entre os movimentos LGBT e de HIV na América Latina. Foi bem interessante assim e tem muita coisa também bacana que pode vir dessa articulação que está iniciando aqui na Conferência de AIDS. Depois eu participei de uma sessão, daquelas sessões gigantescas, nos maiores auditórios que tem aqui, gigantesco, que é uma sessão com o Anthony Fauci, que é aquele especialista em infectologia dos Estados Unidos, estadunidense, que teve uma participação. Ele ficou bastante famoso na época do início da Covid, porque ele é dos Estados Unidos e ele teve uma treta ali com o Trump, então assim, isso aí acabou trazendo à tona o nome dele. E ele é um cara extremamente bem articulado, ele falou muito bem, ele falou sobre a importância de a gente tratar alguns assuntos, retomar alguns assuntos, e ele meio que apresentou o estado da arte do HIV hoje. E foi interessante que ele traçou um paralelo entre a última conferência aqui de Montreal, que foi em 1989, e a atual. E aí ele trouxe algumas matérias da época, dizendo o que aconteceu naquela época, quais eram as pautas que a gente tinha naquela época. Desenvolvimento de medicamento para tratamento. Em 89 era isso que as pessoas precisavam, né? Porque a expectativa de vida era entre 1 e 2 anos após o diagnóstico de AIDS. A gente não tinha um diagnóstico de HIV, né? As pessoas, na verdade, eram diagnosticadas apenas em estágio avançado de AIDS. Sem tratamento, elas morriam. E hoje, uma coisa que ele falou e eu tô vendo muito presente aqui, são duas palavras, que é acesso ao tratamento e comunidade. Ele falou que as pessoas precisam se engajar mais, que os governos e a sociedade civil precisam chamar atenção para que a comunidade se engaje, que todos estejam envolvidos nessa luta. Isso não é uma luta apenas de pessoas que vivem com HIV. O movimento social ou da população LGBT, que é a população que mais encampou isso, né, por entender justamente que era a população desproporcionalmente afetada pela epidemia. Então, ele trouxe isso muito, ele falou muito da questão do estigma e da discriminação, do tratamento, ou como mudou, né? Antes era tratamento e hoje a gente precisa lutar contra o estigma, porque as pessoas não acessam, eu já falei isso no canal várias vezes, as pessoas não acessam diagnóstico por causa de estigma, a baixa percepção de risco que o estigma traz, né? Pessoas que não se consideram promíscuas acabam não se entendendo dentro daquele risco. Ele falou, e isso tem ficado muito importante aqui, o reforço do indetectável igual intransmissível. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa reforçar sobre isso, a gente precisa exaustivamente falar sobre isso, porque isso é muito importante. E aí ele trouxe também o que mudou, né? Hoje, por exemplo, a gente já tem discussão sobre tratamento antirretroviral injetável, sobre a PrEP injetável, sobre o tratamento com anticorpos, né? O tratamento que já está sendo desenvolvido aí e testado em vários lugares, e o avanço da AIDS no mundo. Outra coisa que chamou a atenção, que apesar de a gente estar há 40 anos já lutando contra a AIDS e já tendo, né, muita coisa boa desenvolvida, a gente ainda tem um problema grande de um alto número de pessoas infectadas. Isso é um problemão. E teve uma pergunta que me chamou muita atenção, que fizeram para ele, veio até que eu acho que da internet, que foi o seguinte, que se ele pudesse voltar a 1989, o que ele faria diferente? E ele respondeu que ele chamaria pelo engajamento de toda a comunidade e ele alertou para que quando a gente tiver algum alerta, para que a gente não tema de avisar para todo mundo. Por quê? Porque os alertas eles vão surgindo e a gente vai meio que comendo mosca, sabe? É tipo isso. Como está acontecendo agora com a monkeypox, as pessoas estão meio que relaxando e achando que isso vai ser uma bobagem. E não é, né? A gente tá vendo que as coisas estão ficando muito feias. Essa plenária foi muito, muito, muito bacana. Ele é um cara muito bem articulado, ele fala muito bem. E depois eu fui numa sessão
sobre o uso de anticorpos na prevenção do HIV. Era uma apresentação de uma pesquisa e uma discussão sobre isso. Na apresentação da pesquisa era bem específico para crianças expostas, né? Então era uma pesquisa que eles realizaram com crianças expostas. Tinha tido bons resultados, mas depois veio a discussão. O que a discussão trouxe? Acesso. É a outra palavra, é comunidade e acesso. A gente precisa ampliar o acesso a essas estratégias. O que tinha problema de 1989, que era o desenvolvimento de drogas, hoje a gente já não tem mais. Isso já é meio que não é caso vencido, óbvio, porque a gente vai estar sempre querendo vencer, mas não é mais uma questão. Porém, o acesso ainda é um grande problema. E o acesso no tratamento com anticorpos é um grande problema, né? Até porque também não está desenvolvido, mas quando estiver desenvolvido, a discussão vai estar acessível para as pessoas que mais precisam? Porque não é que precisa estar acessível para todo mundo inicialmente, mas para quem mais precisa, vai estar disponível? Depois a gente teve uma apresentação de pole dance, sabe? Pole dance, no stand da Impact, falando sobre a questão do sexo como negócio. Isso, a Impact tem trazido isso bastante, eu tô achando isso muito legal. E por último, mas não menos importante, eu assisti uma sessão com a Beatriz Krigenstein, que é aquela cientista brasileira da Fiocruz, muito foda. Aqui, inclusive, ela é respeitadíssima, que falava sobre prevenção e tratamento do HIV. E aí ela fez a fala dela, chamando a atenção para essa questão também do acesso, e uma ativista do continente africano também veio e falou sobre essa parte importante de que é muito bacana que a gente tenha 1 milhão de estratégias da prevenção combinada, como a gente chama no Brasil, disponíveis. A PrEP, a PEP, ou a TARV injetável, a PrEP injetável, cabotegravir. Tem se falado muito sobre cabotegravir aqui, mas até que ponto todas essas estratégias estão disponíveis? Entendeu? Então é uma reflexão que eles têm trazido o tempo todo. São as duas palavras, eu reforço, que tem tocado em todas as falas aqui. Acesso e comunidade. Chamar a comunidade para a luta, de fato, que é uma luta de todos, e tratar isso como um problema grave de falta de acesso. Porque, sim, existimos, mas como o Alex falou ontem, ou um dia desses, ele falou que se você está indetectável, muito provavelmente é porque você tem sorte, não é só porque você tem adesão, né? Porque você tem sorte de acessar. E nessa sessão que eu participei, que eu assisti com a Beatriz, ela e a menina, elas responderam a várias perguntas, né? Muitas delas chamando essa coisa, né, do acesso, inclusive o Fundo Global fez uma fala lá dizendo que eles não estavam meio que preguiçosos, porque a ativista fez um comentário dizendo que achava que os fundos estavam preguiçosos em dispensar recursos, e o Fundo Global disse que não. E que bom saber que não, né? Porque aí então pode ser cobrado. E ela falou, não, então que bom que saber que não está, porque eu vou lá bater na tua porta para poder pedir mais financiamento para nossa luta. E é isso, pessoal, tá fervendo aqui, todo mundo tá exausto, porque já são 4 dias de conferência, tá todo mundo super cansado, mas é muita informação e eu vou começar a trazer a partir de amanhã, ou hoje talvez eu comece a gravar já do hotel, não mais aqui da conferência, algumas pílulas contando algumas pesquisas que estão saindo por aqui, tá? Então algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas e eu vou fazer algumas pílulas curtas contando basicamente, citando a fonte. Então se você quiser vai poder acessar essa fonte e ler. Lembrando que tá em inglês, mas a gente tem o Google Tradutor ali no nosso browser, onde a gente vai poder acessar e ter acesso a essa informação mais ampla, né? Ter acesso de fato à informação, porque elas vêm em inglês e a gente acha que nem todo mundo fala inglês, mas nem todo mundo fala, a gente sabe disso, tá bom? É isso, um beijo pra vocês, muito obrigado. João Geraldo Neto, direto de Montreal, no Canadá, na 24ª Conferência Internacional de AIDS. Um beijo e tchau, tchau.